graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à série Apocalipse, essa série preparada por nossa igreja com tanto carinho para que você aprenda, estude, se enriqueça com as verdades desse livro tão maravilhoso. E hoje nós vamos para o nosso estudo de número 13. Nós vamos estudar juntos os capítulos de número 9 e 10. Então, na sequência do que nós já estudamos no estudo passado, no capítulo 8, quando nós vimos ali as 4 primeiras trombetas que fazem parte do grupo de 7 trombetas, dos acontecimentos que virão sobre a terra durante o período que nós chamamos, que a palavra de Deus chama de a grande ira de Deus. Então, na continuidade, o capítulo 9 vai nos trazer a 5ª trombeta e a 6ª trombeta. Quais são os juízos que estão por trás dessas trombetas? É isso que nós vamos aprender e ver hoje aqui. Versículo 1 do capítulo 9 vai dizer assim: O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Presta atenção no detalhe, uma estrela que tinha caído. O verbo aqui, do original, o verbo está no tempo passado. É algo que já aconteceu. Não é algo que está acontecendo diante dos olhos de João na sua visão nos céus. É algo que já aconteceu no passado. O texto no grego dá esse claro entendimento para que nós venhamos entender o significado dessa estrela. Quem é essa estrela? E o texto vai dizer que foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. Então, grifa aí a palavra abismo. Quem é essa estrela? A essa estrela, a Bíblia diz que foi dada a chave do abismo. Para que nós possamos entender quem é essa estrela, nós precisamos ir para o livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Você que está acompanhando os nossos estudos, você pode perceber que não existe como você estudar o livro de Apocalipse sem os demais livros da Bíblia. Principalmente os livros proféticos, porque eles contêm muitas explicações importantes para que nós venhamos entender verdadeiramente as revelações de Deus desse livro. Então vamos ler o que está aqui em Isaías, no capítulo 14, versículos 11 ao 14, diz assim: A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Isso é uma profecia que está sendo dada ao rei da Babilônia. Mas percebam que alguma coisa vai mudar no texto. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então percebam que no texto vai dizer: você foi lançado à terra. Você foi lançado à terra. E aí quando o texto vai dizer mais à frente aqui: serei semelhante ao Altíssimo. Então você começa a perceber que essa profecia, ela não é somente para o rei da Babilônia. Essa profecia é para um ser espiritual. Ele é chamado aqui de estrela. A Bíblia vai dizer que ele foi lançado à terra. E a Bíblia vai dizer que ele quis ser semelhante ao Altíssimo.
Se você for ali para o livro de Ezequiel, também no capítulo 28, existe uma profecia para o rei de Tiro. E de repente a profecia muda de figura e começa a falar também de um ser espiritual que caiu da sua posição de querubim. Interessante como a profecia ela é profunda. Na superfície, se você ler superficialmente, você vê que Deus está falando para um rei, mas quando você mergulha um pouquinho, você vai ver que o Senhor aqui está falando para um ser espiritual. Para ficar mais claro ainda quem é essa estrela, Lucas 10, 18, 19, o Senhor Jesus vai dizer assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Viram aí quem é essa estrela? Eis que eu darei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. Grifa aí escorpiões, cobras, porque tem a ver com o nosso estudo de hoje. Então fica claro para nós que essa estrela caída do céu se refere a Satanás. E a Satanás foi dada a chave do abismo. Vamos continuar aqui, versículo 2, ela abriu, interessante esse ela aqui do grego, é um pronome que se refere a pessoas, não a pessoa, mas a um ser, não a coisas, mas a um ser. Ela, a estrela, que é Satanás, abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Que abismo é esse? Nós temos que entender que abismo é esse. A palavra abismo, do original no grego, aparece 9 vezes no Novo Testamento, 7 delas em Apocalipse. Quero ler para você uma dessas referências que está aqui em Lucas, no capítulo 8. Diz assim, essa é uma passagem quando Jesus liberta o famosíssimo endemoniado de Gadara, o gadareno. Olha só o texto. Jesus perguntou a ele, qual é o seu nome? Ele respondeu, Legião, isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Perceba aqui o desespero desses demônios. O original não é pedir, o verbo mais correto aqui seria suplicar. Eles suplicaram a Jesus, por favor, não nos mande para o abismo. E vocês conhecem o final da história, Jesus não mandou que eles fossem para o abismo. Enfim, a palavra abismo, do grego abussos, significa um golfo muito profundo, ou uma fenda nas partes mais profundas da terra, usada como receptáculo, a morada comum dos mortos, aqui mortos sem Jesus, e especialmente a habitação dos demônios. A habitação dos demônios. Então, quando esse abismo é aberto e essa fumaça é aberta, o que vai vir com essa fumaça são demônios, são seres espirituais da maldade. Vamos seguindo. Também da fumaça saíram gafanhotos. Grifa a palavra gafanhotos. Para a terra lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Se você estiver lembrado do nosso estudo passado, você vai ver que 4 anjos foram designados para a destruição de forças da natureza, árvores, a água, os poderes celestiais, sol, lua, estrelas. Mas aqui, esses demônios, chamados aqui de gafanhotos, eles são direcionados. Qual é a missão desses demônios, desses espíritos malignos? Eles vão atingir as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Tão somente a essas pessoas que não
tem o selo de Deus. Aqui existe o entendimento que essas pessoas são não somente de uma forma específica os 144 mil selados, não somente esses, mas aqui aquelas pessoas também que durante esse período da grande ira de Deus vão se converter a Cristo, vão entregar a sua vida a Jesus. O entendimento é que essas pessoas não passarão por esses tormentos que nós vamos ver aqui. Versículo 5: também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Percebam que esse tormento ele tem um tempo determinado por Deus. Aqui está dizendo 5 meses. É literal? Não é literal? Eu acredito que seja literal, 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Aqui o intuito não é matar. O intuito desses demônios vai ser atormentar. A Bíblia vai falar como alguém que é picado por um escorpião. Só uma curiosidade aqui: o tempo de duração do veneno do escorpião no corpo de uma pessoa é de 6 horas. E a pessoa sente dor intensa e é algo muito, muito terrível, creio eu, para quem já passou por isso. Então vai ser algo muito terrível, vai ser um período de muito tormento. Versículo 6: naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Viram aí que situação difícil será naqueles dias, meus irmãos. Versículo 7: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Percebam aí a repetição das palavras era semelhante como. João não encontrou nada que pudesse equiparar, então ele dá uma ideia para a gente entender quão terrível serão esses gafanhotos, esses espíritos malignos, vindos direto do abismo para atormentar os homens. Versículos 8 e 9: tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho de suas asas que suas asas faziam era como o barulho dos carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Versículo 10: tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Então, para a gente entender um pouquinho aqui nesse texto, gafanhotos e toda essa descrição de como João viu esses seres, aqui exatamente nesse texto, trata-se de uma linguagem figurada, de uma linguagem simbólica. E para a gente entender um pouquinho mais dessa linguagem, o que isso representa, nós precisamos nos voltar para as profecias de Joel, o profeta Joel. Então esse texto de Apocalipse 9 precisa ser estudado em conjunto com Joel, capítulo 1, capítulo 2. Vamos ver aqui? Eu trouxe aqui um condensado para que a gente possa entender. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Parece que ele está falando realmente de gafanhoto, de praga, que realmente destruiu as vegetações de Israel nesse tempo. Mas, como eu falei para você, a profecia sempre tem um significado mais profundo. Porque veio um povo contra a minha terra. Percebam aí, ele já vai dizer povo. Poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. A gente começa a perceber a linguagem figurada do profeta.
E o capítulo 2 ele vai dizer assim, olha, presta atenção no capítulo 2 porque ele tem uma linguagem extremamente escatológica, que vai falar dos tempos do fim. Mas Luciana, ele também não estava falando para o povo de Judá naquela época? Sim, estava. Mas a profecia bíblica, ela tem um lado muito mais profundo do que o que nós lemos na primeira leitura. Então ela tem o tempo de cumprimento dela do já e do ainda não. E aqui nós vamos ver isso no capítulo 2, versículo 1 ao 4. Toquem a trombeta em Sião, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante deste povo, Joel vai chamar de povo. Pode ser um exército destruidor de pessoas usadas pelo inimigo. Eu não quero estar aqui, meus irmãos, para identificar realmente quem é este povo destruidor. É algo que nós precisamos estar atentos e perguntarmos ao Senhor o que nós precisamos realmente mudar na nossa vida, para que nós não venhamos de encontro a esses juízos. E diz assim, diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Realmente destruição. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos e como cavaleiros assim correm. Esses juízos de Deus, eles têm um objetivo. E o objetivo está bem claro aqui no versículo 13, quando o profeta Joel vai dizer assim, rasguem o coração. Dirigido por Deus aqui pelo Espírito Santo, ele vai dizer, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Então, esses juízos de Deus aqui no livro de Joel, eles têm um objetivo, levar o povo de Deus ao arrependimento. Vamos seguindo. Tinha por rei, agora vai continuar falando sobre esses seres, esses gafanhotos, esses demônios que saíram do abismo. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Trouxe aqui do dicionário de Strong, mais uma vez. Abaddon, do grego, significa lugar de destruição, também significa reino dos mortos. Apolion, o destruidor. Existem dois textos na Bíblia onde nós encontramos esses seres destruidores. Aqui Malaquias, texto muito conhecido, Malaquias 3, 10 e 11 vai dizer assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. Ponham-me à prova. Nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. Devorador, aqui existe a figura do devorador. E aqui em 1 Coríntios 10:10 vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, não fiquem murmurando, como alguns deles, falando do povo de Israel no deserto, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, se você olhar na história do povo de Israel, você vai notar claramente que não apareceu no meio deles nenhum exterminador do futuro. Não existe essa figura física ali no meio deles. Então, isso nos dá a entender claramente que devorador, que exterminador, que destruidor na Bíblia, nesses casos aqui, fala claramente de seres espirituais, enviados para destruir quem?
Enviados para exterminar quem? Nesse caso aqui, aqueles que são infiéis nos dízimos, nas ofertas e aqui aos murmuradores. Vamos seguindo? Versículo 12, já o finalzinho da quinta trombeta. O primeiro ai passou. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Esses 2 ais, eles estão relacionados com as 2 últimas trombetas, a 6ª e a 7ª. E o capítulo 9 vai continuar falando agora sobre a 6ª trombeta. Vamos ler o texto? Diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. O altar do incenso que está no santuário nos céus, como nós já vimos nos estudos passados. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Percebam aí como a agenda de Deus funciona? Não é em qualquer momento, não é por acaso. É na hora, no dia, no mês e no ano determinado por Deus. Qual é a missão desses seres? Matar a 1/3 parte da humanidade. Matar a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Milhões de anjos destruidores. Se você estiver perguntando assim, e esse anjo que estava amarrado ali no rio Eufrates? Será que existem anjos amarrados hoje? Anjos que estão sendo impedidos de agir? Sim, a palavra de Deus tem 2 textos muito claros que vão mostrar para nós sobre esses anjos. Aqui, Judas, versículo 6, vai dizer assim: e há anjos. Percebam que as escrituras chamam esses seres de anjos. Eles são anjos, eles são mensageiros, mas eles são mensageiros do mal. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses estão em algemas eternas, mas esses aqui, olha só esses de 2 Pedro 2,4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Viram aqui? Anjos que estão presos, que estão acorrentados. Versículo 17. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e seus cavaleiros, aqui se referindo a esses seres malignos, tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Aqui claramente é uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. Não que esses seres malignos não existam, eles existem, são seres espirituais que estão preparados para esse momento de destruição. Mas essa aparência que João está dando para eles aqui, é claro no texto que é um sentido, que é uma linguagem mais figurada. Versículo 18 e 19. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Percebam aí que eles cumprem a sua missão de destruir, de matar. Agora não atormentar, mas matar a 1/3 parte da humanidade. Nós vamos perceber ao longo dos juízos de Deus, dos selos, das trombetas, das taças, que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis.
Não há melhoria, e sim coisas mais terríveis acontecendo. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles era semelhante a serpentes, com cabeças, e com elas eles causavam dano. Olha só, quando a Bíblia fala de fogo, quando a Bíblia fala de fumaça, quando a Bíblia fala de enxofre, geralmente está diretamente ligado com juízo de Deus. Olha só esse texto de Lucas, capítulo 17, vai dizer assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, olha que lindo isso, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Sodoma e Gomorra foi literalmente fogo e enxofre, caiu do céu. Muitos usam esse texto para provar, nós vamos falar isso mais à frente, mas para provar que a igreja não estará aqui. Assim como Deus retirou Noé e a sua família, colocou naquela arca, assim como aqueles 2 anjos retiraram Ló, a sua esposa e suas 2 filhas, às pressas daquela casa, naquela noite. Assim também o Senhor vai levar a sua igreja antes de derramar os seus juízos sobre a terra. E esse fogo, e esse enxofre, e essa fumaça não vão vir do céu, segundo esse texto aqui da 6ª trombeta. Vão vir do inferno. Vão vir junto com esses seres que estão amarrados no rio Eufrates, seres malignos. Não são anjos bons, o texto é bem claro, não são anjos bons, são anjos que pertencem ao exército de Satanás. Vamos seguindo aqui no versículo 20 e 21. O resto da humanidade, ou seja, os 2/3 que sobreviveram a essa destruição, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Perceba que até mesmo nesse momento de juízo de Deus, de grande ira sobre a terra, o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, ainda espera que alguns se arrependam, que a humanidade se converta, que a humanidade se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus. A Bíblia fala, lá em Lucas 15, que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Agora imagina o contrário, como os anjos e acima de tudo o próprio Senhor não deve ficar triste quando ele perceber que mesmo diante deste remédio amargo da grande tribulação, esses homens, essas mulheres não se arrependeram. E aqui eu quero só grifar esses 5 pecados, vamos chamar assim. Por que eu quero grifar isso para você nessa noite? Eu não sei qual momento que você vai estar assistindo esse estudo, mas olhe hoje, nesse momento, agora, para a sua vida. E em nome de Jesus, se existe algo dessas 5 ações aqui na sua vida hoje mesmo, se arrependa. Peça perdão ao Senhor Jesus, para que você não seja alvo da ira de Deus. Eu não vou passar pela grande tribulação, vou morrer antes disso. A ira de Deus, os juízos de Deus podem vir, não como está aqui em Apocalipse,
Mas a ira de Deus, ela permanece, como diz João, capítulo 3. Sobre essas pessoas permanece a ira de Deus. Adoração a demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Idolatria, homicídios, feitiçarias, imoralidade sexual. Todo e qualquer relacionamento sexual fora da aliança do casamento. Sinto de falar isso nesse momento. Atenção, todo e qualquer relacionamento sexual fora da aliança do casamento, diante de Deus, é considerado imoralidade sexual. E por último, furtos. Vamos nos arrepender, meus irmãos. É tempo para que eu me arrependa. É tempo para que você se arrependa. Amém? Assim nós finalizamos o capítulo 9, a quinta e a sexta trombeta. E agora nós vamos para o capítulo 10. O capítulo 10, João e o livrinho. Então eu trouxe aqui um pequeno gráfico para que você possa entender como o livro do Apocalipse ele funciona, para que a gente não venha se perder. Pela lógica, agora nós estudaríamos a sétima trombeta, não é isso? Mas a sétima trombeta vai estar no capítulo 11. O capítulo 10 vai tratar de outro assunto. Então é interessante você notar aqui, esses capítulos que eu coloquei de vermelhinho, o capítulo 7, o capítulo 10, eu chamo de capítulos parentéticos. Eles não estão na sequência do texto. Para você entender a sequência do texto, você teria que ler, digamos assim, o capítulo 6, o 8, o 9 e o 11, que estão, digamos assim, cronologicamente ali colocados. O 7 e o 10 são como parênteses, que o Senhor coloca ali entre os capítulos. Existem outros capítulos como esses no livro de Apocalipse. Nós vamos aprender mais à frente. Mas hoje, apenas para você entender o porquê que o capítulo 10 não é a continuidade do 9. Para a gente não se confundir no momento da leitura. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 10 diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, aquele arco que a gente vê tão bonito, colorido, símbolo da aliança de Deus, quando todas as vezes que chove está para chover. E o rosto desse anjo era como o sol, e os pés como colunas de fogo. Realmente um anjo incrível, majestoso. Meus irmãos, os céus têm seres celestiais que nós não podemos nem imaginar a beleza, a grandiosidade dessas criaturas de Deus. Versículos 2 e 3. O anjo tinha na mão o livrinho aberto. Mais uma vez aqui, linguagem figurada, linguagem simbólica, para nos dar uma lição real e espiritual mais à frente. Então esse anjo que tinha esse livrinho aberto, ele pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Então João escutou 7 trovões, 7 vozes. Ele vai dizer assim: logo que os 7 trovões falaram, eu quem? João, eu ia escrever. Eu amo essa parte. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então imagina, meus irmãos, João lá uma tábua na mão, alguma coisa, um lápis. Naquela época nem existia lápis, ali escrevendo o que Deus mostrava para ele. Pensa que lindo! Pensa que lindo! E o anjo vai dizer para ele: não escreva isso. Isso nos dá a entender que ele estava escrevendo aquilo que Deus estava falando para ele. E aqui não adianta eu dizer para você: estude, pesquise. Nós não vamos saber nesse tempo, nessa vida, o que esses 7 trovões falaram. Só João ouviu, ficou com ele. Aqui é verdadeiramente um mistério de Deus. Mas todo o restante de Apocalipse não é mistério, está revelado na palavra de Deus. Nós precisamos apenas mergulhar
Pedir que o Espírito Santo nos mostre, nos ensine, nos revele. Amém? 5 e 6. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: já não haverá demora. Já não haverá demora. Demora do quê? Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, ou seja, a sétima trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Nós vamos ver isso, se Deus permitir, no próximo estudo. O mistério de Deus se cumprindo quando o anjo tocar a sétima, quando ele estiver para tocar a sétima trombeta. Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Olha a ordem que João recebe: comer o livro que estava nas mãos do anjo. É o sentido figurado, nós vamos entender o sentido dessa passagem. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Interessante essa palavra livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. Aqui não é comer, é devorar. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Versículo 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Versículo 11 vai dizer: então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui o anjo está dizendo para João, o apóstolo João, que está recebendo essas revelações. Ele está dizendo assim: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João estava preso na ilha de Patmos, talvez achando que ali seria o seu fim. Mas não foi o fim de João. João não morreu na ilha de Patmos. A tradição diz que ele morreu bem velhinho na cidade de Éfeso. E com certeza ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Talvez você esteja achando que o propósito de Deus na sua vida já acabou. E muitas vezes ele está só começando. Para entender essa passagem de João comendo esse livro, nós precisamos agora voltar novamente para o Antigo Testamento. Nós vamos agora para o livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 2, no finalzinho do texto, do capítulo 2, e entrando aqui no capítulo 3, eu quero ler para você o finalzinho do capítulo 2, que vai dizer assim, 2:8. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Vamos agora continuar aqui na nossa tela, nós temos aqui a continuação do texto. Ainda me disse: filho do homem, como que está aí diante de você? Isso sendo dito para Ezequiel: coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse: filho do homem, coma e enche seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu o comi e na minha boca era doce como mel. Então esse livrinho que Ezequiel comeu, que João devorou no Novo Testamento, esse livro representa a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, as revelações de Deus, não as revelações que saíram da cabeça de alguém, mas as revelações que estão aqui
escritas nesse livro. E o interessante é que vai ser dito para Ezequiel assim: olha, você coma, depois você vai falar à casa de Israel. Então, como se ele estivesse dizendo assim: coma primeiro e depois fale. Então o Senhor está dizendo para nós: olha, você quer falar da minha palavra? Você quer pregar a palavra de Deus? Então primeiro você precisa comer esse rolo. Você precisa devorar esse livro. No sentido figurado, é lógico. Você precisa ter fome desse livro. E por que ele é doce na boca e ele é amargo no estômago? Primeira coisa, porque a palavra de Deus é maravilhosa, ela é doce como mel. Alguém já disse que não somos nós quem lemos a Bíblia, mas é a Bíblia que nos lê. Então, quando você começa a ler a palavra, o Senhor vai te trazendo entendimento, vai mostrando a respeito de você mesmo, como você ainda precisa estar parecido com Cristo Jesus, quão distante eu estou ainda de Cristo, do caráter de Cristo. E você pode ler tantas promessas, tantas palavras, isso é doce na sua boca. É gostoso de ler. A lei do Senhor é perfeita, como fala ali no Salmo 19. É mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o melhor dos favos. Mas por que no estômago é amargo? Interessante isso, né? Se a gente for parar para fazer uma analogia aqui bem caseira, a gente vai perceber que os melhores remédios caseiros são muito amargos. Amargos para o estômago, porque eles trazem cura, eles trazem restauração. Mas aqui no sentido da palavra, porque as profecias que Deus tinha para Ezequiel entregar para o povo e a palavra profética que Deus tinha para João entregar para o povo não era uma palavra fácil de se entregar. Eram palavras duras, eram palavras de juízo, eram palavras de confronto. E o Senhor pergunta para você: você está preparado para ser um profeta que vai confrontar? Muito bom entregar palavras doces, mas é muito difícil dizer assim diz o Senhor. E só pode dizer assim diz o Senhor quem primeiro comer e devorar desse livro. Amém, meus irmãos? Assim nós terminamos o capítulo de número 10. Eu quero convidar você a estar conosco nesse estudo. E eu vou orar com você, mas antes quero deixar aqui uma dica. Eu tenho percebido que algumas pessoas estão estudando, começaram agora o nosso estudo, descobriram há pouco tempo. Então, para você que quer acessar aos demais estudos da série Apocalipse, você pode acessar ali o canal da nossa querida Igreja Batista Central de Brasília. Vai ali no YouTube, digita Batista Central de Brasília. Você vai entrar no canal da igreja e ali você vai encontrar todos os vídeos com as pregações do nosso querido pastor Ricardo, que é o presidente da nossa igreja. Você vai encontrar também todas as aulas da EBD, aulas maravilhosas também. E ali também estão todos os estudos, inclusive o de hoje, no número 13. Amém? Vamos orar então, se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque hoje o Senhor nos ensinou mais um pouco da tua santa palavra. Senhor, nos capacita, Senhor, para que possamos, meu Deus, pregar a tua palavra, para que não sejamos, Senhor, covardes, para que não venhamos, Senhor, nos omitir diante das agruras desse mundo. Senhor, tantas vidas estão perecendo, tantas vidas que não conhecem a Ti, tantas vidas morrendo no pecado. E muitas vezes, Senhor, nós que conhecemos a Tua palavra, Senhor, o Senhor tem nos ensinado da Tua palavra através dos Teus servos, Pai, os pastores, os obreiros, Senhor, dessa igreja e de tantos outros ministérios. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa nos calar. Que não venhamos nos calar, Senhor, mas que nós possamos ser voz profética, não com uma falsa profecia, uma profecia, Senhor, de bajulação, mas uma profecia verdadeira que leva a palavra de Deus às vidas, para que elas se convertam e sejam salvas a tempo. Em nome de Jesus oramos e te damos graças.
Amém e amém. Que Deus abençoe a você. Muito obrigada pela participação nesse estudo. Fiquem na paz do Senhor.